Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal de educação. Meu nome é Thiago, sou professor de História e vamos iniciar mais uma aula para vocês. Vou fazer aqui um resuminho de Roma, falando assim mais sobre a forma política, como funcionava. Primeiramente a gente tinha a monarquia, e o primeiro foi Rômulo, né? Que foi o primeiro rei. E como é que funcionava a monarquia na época? Foi a primeira forma política de Roma. A gente tinha um rei. Esse rei ele tinha o poder político, religioso, jurídico e militar. E é claro que ele tinha lá a sua parte legislativa. Nós tínhamos aqui a Assembleia, que eram os cidadãos que votavam as leis criadas pelo Senado. E o Conselho de Ancião, né, que eram os aristocratas, os patrícios, que era na época aí, os grandes proprietários de terra. E ele o que fazia? Fiscalizava o rei, né, e elaborava os reis. Além disso, nós temos aqui como uma república. Como é que funcionava essa república? Nós tínhamos aqui os patrícios, né, que eram aristocratas, proprietários, né, maiores e melhores terras, detentores do poder político. Então, nós temos que eles eram no topo da pirâmide. Nós tínhamos os plebeus, que eram pequenos agricultores, comerciantes, pastores e artesãos. Nós tínhamos os clientes, que não eram proprietários, mas colocavam a serviço de um patrício. Então, era como se fosse um serviçal dos patrícios. E eles ganhavam gleba de terra mediante o pagamento anual dos patrícios. E nós tínhamos os escravos. Aí aqui, nós vamos falar aqui como era a estrutura política de Roma quando era uma república. A gente tem um golpe, né, que aconteceu sobre o Senado. O Senado deu golpe nos reis e baniu, né, o reinado, e assim a gente vai para um período republicano. Como era que era essa estrutura dessa república romana? Era composta por 300 membros. Eles dirigem a política externa e interna, controlavam a atuação dos magistrados e propõem as leis. Os magistrados eram provavelmente esses aqui, os feitores, que a gente vai falar agora. Nós tínhamos a Assembleia Popular, que elegia o Tribunal da Plebe. É claro, com muitas lutas, o tribunal foi bem depois. Com muitas lutas, a plebe queria melhorias. Então eles começaram a ter o seu próprio modo que eles poderiam aí fazer as suas leis, né, reinar. Então a gente tinha esse Tribunal da Plebe. Então esse é o que eles faziam. Eles podem anular as decisões contrárias ao interesse da plebe. Então se aqui o Senado botasse uma lei que prejudicava a plebe, provavelmente eles poderiam vetar. Isso foi conseguido com muita luta. Nós também temos aqui a Assembleia das Tribos, que elegia os edes, eleitos anualmente. Eles supervisionam os serviços públicos. Os edes, os questores, os ditadores, os cônsulos, os pretores, os censores. Esses aqui, todos eles eram uma parte, como fosse uma parte executiva da república. Os edes, eles faziam o quê? Eles eram eleitos anualmente e eles supervisionavam os serviços públicos. E nós tínhamos os questores, que eles eram eleitos e administravam o tesouro público. Nós temos aqui a Assembleia Centuriata, que participava todos os cidadãos, aprovava as leis que elegem os magistrados, claro, menos os escravos. Então, esses aqui são os magistrados. Aqui também são também. Então, a gente tinha os censores, que eram eleitos a cada 5 anos, fazem o recenseamento da população, né, cadastrando elas, regressão de impostos e responsável pelos bons costumes. Também tinha, essa era a parte dos censores. Os pretores, eles administravam a justiça. E tinha uma Assembleia Curiata, que ela elegia 2 cônsules, né, que comandavam o exército, e o outro coordenava a vida pública. E muitas vezes eles, mesmo depois, um coordenava a vida pública, o outro coordenava o exército, era aleatoriamente. Depois nós temos os ditadores, escolhido por um período de 6 meses. Era escolhido pelos cônsules, que são esses aqui, esses 2 cônsules aqui, e que um período de 6 meses. E eles tinham poderes aí absolutos, né, com os poderes aí absolutos. E essa era mais aqui que a gente pode falar que era a estrutura
da República Romana. Então a gente tem aqui o Senado, a parte legislativa, temos mais ou menos uma parte executiva aí, tanto o executivo e judiciária. Aí aqui a gente tem os magistrados, os questores, os édios, os pretores, os cônsulos e os censores. Aí vamos aqui eram os dois, né, aqueles dois cônsules. Eu botei aqui uma foto deles aqui, achei bem interessante. E aqui nós temos o Senado, né, falando aí sobre as suas funções, né, que era a base da República Romana. Eles eram o quê? 300 patrícios, conduzia a vida pública, presidência do Senado é exercida pelo magistrado, que são aqueles, né, que o convocava podendo ser um cônsul. Então esses senadores também poderiam aí ficar aqueles cônsul, né, também. Dessa forma estruturada aqui que a gente tem de Roma. Depois disso, é claro que a gente tem aí, como eu já tinha falado, né, o conflito entre patrício e plebeu. Houve várias revoltas. Para eles conseguir aquele tribunal da plebe, foi revolta, né, leis. E, claro, né, cada um ia buscar o seu privilégio. Né? O plebe ia buscar o privilégio dele e também os patrícios. Aí nós temos aqui o início da expansão romana. A gente tem Roma, né, a Península Itálica, foi a primeira, e foi chamado aí de Guerras Púnicas. E nós temos aqui o Império Cartago, que nasceu da Fenícia, e foi uma primeira conquista, né, de Roma, quer dizer, depois das Guerras Púnicas. Nós também temos depois que o Império chegou, o Império Romano, vou falar a parte da República, chegou lá no seu declínio. Então houve os primeiros triunviratos, né, que eram os generais, dividiam seus poderes, né, para que pudesse acalmar a população. Então vamos lá, eles o que? 3 generais para dividir o poder e enfrentar os senadores que tentavam controlar. Então o que aconteceu? Esse triunvirato foi feito pelos senadores. Os senadores perdeu, né, esses generais aí deu um golpe neles e começou os 3 triunviratos. Mas é claro que cada um depois começou a derrotar o outro. Mas vamos aqui falar sobre eles um pouquinho. Nós temos Crasso, conhecido por derrotar o exército de Espartacus. Exatamente, tem até não é um documentário, mas tem aí falando sobre os Espartacus, né, que eles rebelaram contra, e Crasso foi um dos que derrotaram. Nós temos aqui o Pompeu, foi conhecido por vitórias na Síria e na Judéia, lutou contra os piratas e grandes comerciantes também. Então você vê que eram pessoas generais que tinham grande poder. E a gente tem o Júlio César, que vence os gauleses. Ele escrevia todas as suas batalhas, então falava que era um bom escritor e um bom orador, claro, que ele muito empolgava, até mesmo a plebe. Então é verdade que ele foi morto pelo Senado justamente pelos patrícios temer ele, né, para dar seu golpe e a plebe tivesse privilégios. Eles perderiam os seus privilégios, os patrícios. Nós temos o segundo triunvirato, que foi aí o Lépido, Marco Antônio e Otávio. Aí nós temos o primeiro imperador, que foi o Otávio. Aí aqui como que agora a gente pode falar? Depois do Otávio, né, passou-se o triunvirato, agora a gente vai falar para o Império Romano, agora que começou por Otávio. Então vamos lá, o que a gente diz? A gente tinha um imperador, que era o chefe militar. Ele promove uma expansão territorial, a sua riqueza eram os escravos. Isso porque, como os escravos ela fazia praticamente tudo, né? Eles também, com as guerras, eles pegavam esses escravos para trabalhar, até diminuindo até mesmo os privilégios aí da plebe, mas eles garantiam o privilégio das elites, que eram os patrícios. Aqui a gente tinha que a concentração de poderes, né? Controlava e garantia o privilégio das elites, o imperador, e sustentava a plebe pão e circo. Então, para a plebe, que era a parte assim, mais, vamos dizer, mais pobre, então ele dava pão e circo e garantia os privilégios da elite. Muda muito no nosso dia a dia. A gente tem um apogeu, né, do Alto Império e crise do Baixo Império, que eu vou falar agora. A gente tem fim da expansão territorial, porque depois ficou desorganizado, guerras internas, até mesmo aspersões dos bárbaros.
há uma diminuição de número de escravos, né, por falta de não ter os escravos, não ter esse controle dos escravos mais, e assim falta a mão de obra. E acontece nessa época, bem interessante, que a gente vai falar da Idade Média, que é o êxodo urbano, que as pessoas saem das cidades e vão para as fazendas, para terras, né? Então aí dá uma escassez de material, né? Então a gente tem um êxodo urbano, as pessoas saem da cidade, tem um colapso. Aí nós temos o cristianismo, os bárbaros e o colapso do império. Aí a partir daqui nós temos aqui o Alto Império e o Baixo Império. De 27 de Otávio até 212 a gente tem aqui um Alto Império, que era um momento de grandiosidade romana. Nós temos aqui Otávio, Pax Romana, um momento no auge do Império Romano, centralização do poder, que só o imperador tinha todo o poder. Nós tínhamos a renda, o sistema censitário. Nós tínhamos uma expansão territorial que era gigantesca. Temos também o nascimento de Cristo. Nós temos os principais imperadores, Calígula, Nero, Tibério, Tito, Marco Aurélio. E temos a perseguição dos cristãos. A partir daqui de 212, 200 depois de Cristo, nós temos o que? O Baixo Império, que é o declínio, que a crise do escravismo, colapso econômico e político, principais imperadores, Constantino, Teodósio, que Constantino aí, né, trouxe aí o período do catolicismo, Teodósio que dividiu o império, do Ocidente e do Oriente. Nós temos aí a difusão da oficialização do cristianismo, né, por Teodósio. E temos as invasões bárbaras, né? Umas foram pacíficas e violentas. Uns aí, é claro que o Império Romano aí fez um trato com alguns aí bárbaros. Então aqui a gente tem Otávio Augusto, a diáspora dos judeus, 70 depois de Cristo. Nós temos o edito de Caracara, a cidadania de 200 da Romana. 212 e 303 nós temos o Edito de Milão, Constantino, né? E a queda de Roma. Aqui a gente tem o auge, né, do Império Romano. Nós temos os principais imperadores. Aqui a gente tem alguns reinos bárbaros, que as terras bárbaras. Nós temos os que não tem aqui, mas aqui tem os anglo-saxões. Nós aqui temos o reino de Visigotos, que pega aqui um pouco de Portugal e Espanha. Dos suevos também, pega um pouquinho de Portugal e Espanha. Temos reinos dos francos, justamente até o nome franco veio dar provavelmente o nome francês dos francos. Nós temos aqui o reino de Burgúndios, que era esse bem aqui no meio aqui. Nós temos o reino de Ostrogodos, que era aqui nessa parte da Itália. Nós temos o reino dos Vândalos, que era mais ou menos essa parte aqui do norte da África. O reino de Géspitos, que era mais ou menos nessa parte aqui. E temos o Império Romano do Oriente, que não caiu, né? A gente tem aqui Constantinopla como a sua capital. Então assim, pessoal, isso aqui só foi mesmo um resumo aqui de Roma. Se tiver alguma dúvida, se tiver algumas dúvidas. Então muito obrigado, até mais. Então pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e se você gostou, deixe um like, se inscreve no canal e ative o sininho e até mais!